saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos essa noite na casa do Senhor. O nosso coração deve se alegrar por isso, por esse privilégio. Nós voltamos recentemente às nossas atividades na igreja, com os cultos divididos. Estávamos fazendo um culto pela manhã e um culto à noite, mas hoje é o nosso primeiro culto em que nós nos reunimos a turma da manhã e a turma da noite. Eu estava puxando pela memória aqui, o nosso último culto à noite, culto único, foi no dia 15 de março. E naquela semana nós decidimos, por conta da pandemia, fechar a igreja, o templo, e por conta do vírus. E hoje, 6 meses depois, Deus nos dá a graça e o privilégio de voltarmos aqui. Já estivemos de manhã em escola dominical, com as classes funcionando, ainda que sem abertura e sem o encerramento, mas é uma alegria ver os irmãos, ainda que todo mundo mascarado por conta do vírus, mas isso já é uma bênção e uma alegria. Eu não sei vocês, mas vendo daqui, o meu coração se alegra, porque 6 meses depois nós estamos aqui para louvar a Deus, tomando os cuidados, seguindo os protocolos, mas isso é bênção de Deus. Agradeça a Deus pela liberdade religiosa, pela liberdade de culto, porque nós ainda a temos. Pode ser que chegue um dia que nós não teremos mais. E é curioso como o ser humano só valoriza coisas quando ele perde. Então, vamos valorizar enquanto nós a temos. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 119. Salmo 119. Quem viu a arte que nós divulgamos sobre a mensagem, não sei se você ficou assustado, né? Mas lá está só o Salmo 119. Não fiquem preocupados, eu não vou expor o Salmo 119 inteiro, porque nós não teríamos a mínima condição. Ali, na verdade, foi um erro meu. Quando eu mandei para que a arte fosse feita, eu não coloquei os versículos. Então, a arte que saiu está só o Salmo 119, mas nós vamos expor apenas um trechinho. O trecho que eu quero expor nessa noite com os irmãos vai dos versículos 9 até o 16. Salmo 119, versículos 9 a 16. Quando a gente escuta o Salmo 19, a gente já fica assustado, né? Por ele ser o maior. Bem pertinho dele aí, quase vizinho, né? Tem o menor, que é o 117, com apenas 2 versículos. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 119, versículos 9 a 16. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer pelos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Até o 16. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pelas nossas vidas e pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui essa noite, na tua casa, reunidos presencialmente, para louvar, adorar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque depois de meses nós podemos voltar, podemos retornar, tomando os nossos cuidados, sendo prudentes e cautelosos, é bem verdade, mas nós te louvamos por isso. Obrigado, a Deus, pelas orações, pelas leituras bíblicas que já foram feitas, pelos cânticos, pelos hinos. E nesse momento, ó Deus, te pedimos, em que estamos com a tua palavra aberta, que o Senhor nos dê a graça de entendê-la
e, entendendo-a, possamos praticá-la para a glória do teu nome. Ajuda-nos, abençoa-nos, ilumina-nos com o teu Santo Espírito para que saiamos daqui edificados, diferentes do que entramos e dispostos a colocarmos em prática a tua palavra para a glória do teu nome e para a nossa edificação. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Os benefícios da palavra de Deus. Esse é o tema que eu quero falar nessa noite com os irmãos. Os benefícios da palavra de Deus. Irmãos, de manhã eu falei pelo menos para a classe dos adultos. Hoje, dia 20 de setembro, é o dia da escola dominical. Terceiro domingo de setembro é o dia da escola bíblica dominical. Nós nem fizemos menção dela, nem fizemos algum jogral, nada, por conta da situação e por conta da maneira como nós voltamos. Mas o fato é que a escola bíblica dominical, ela tem sido, ao longo dos anos, extremamente importante, valiosa e formadora de visão, de opinião, fundamentada nas Escrituras. Deixa eu contar um dado histórico para vocês nesse sentido. A primeira escola bíblica dominical foi realizada no Brasil no dia 19 de agosto de 1855. Olha como é antiga no nosso país a escola dominical. 19 de agosto de 1855. Na IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil, ela foi realizada 7 anos depois, no dia 22 de abril de 1862. Eu não sei se todo mundo lembra, mas a Igreja Presbiteriana chegou no Brasil em 1859. Portanto, menos de 3 anos depois, aliás, no dia do descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1862, foi realizada a primeira escola bíblica dominical. De lá para cá já são 165 anos. Olha que escola antiga, que escola preciosa, uma escola que ensina a palavra de Deus e que tenta encaminhar os seus alunos nos caminhos e nas veredas do Senhor. O objetivo é aprender a Escritura, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pensando nisso, por conta dessa data, então, eu quero falar com os irmãos sobre os benefícios da palavra de Deus, que a gente vem estudar domingo após domingo, semana após semana. E o Salmo 119, com certeza, vai mostrar de uma maneira clara e transparente os benefícios da palavra de Deus. Deixa eu falar algumas coisas importantes antes de nós entrarmos no nosso texto, a respeito do Salmo 119. Ele tem pelo menos 4 detalhes ou 4 características interessantes. Eu quero citá-las para vocês. O primeiro detalhe é que ele é de autor desconhecido. Nós não sabemos quem escreveu essa preciosidade do Salmo 119. Há quem diga que quem o escreveu foi Davi, pelas semelhanças das palavras com outros salmos, por exemplo. Se você observar no Salmo 19, 100 salmos antes, Davi é o autor do Salmo 19 e ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, por causa das semelhanças das palavras, há quem diga que foi Davi quem o escreveu, mas nós não sabemos efetivamente quem escreveu o Salmo 119. Segundo detalhe, é que ele é o maior de todos os salmos. Bom, a gente sabe disso. São 176 versículos. Na leitura bíblica, quem está seguindo, a gente lê, talvez alguns fiquem tentados assim, lê 4 capítulos por dia e quando chegar no Salmo 119, só lê um, Só lê o Salmo 119. Eu já vi pessoas fazendo isso. Ah, pastor, é muito grande. Aí eu falo assim, mas ninguém reclamou do Salmo 117, por exemplo,
E, aliás, vocês até gostariam que tivessem mais salmos assim para colocar a leitura em dia, né? Salmo 117, uma bênção. 2 versículos. Então, eu já vi pessoas dizendo assim, bom, eu leio 4 capítulos por dia, quando chegar no 119 eu leio apenas 1, porque é muito grande, é muito longo. Terceiro detalhe importante, é que esse salmo, ele é um acróstico na língua hebraica, na língua original. Ele é uma espécie de poema, um acróstico, pegando todas as letras do alfabeto hebraico. Agora pensa comigo, por que ele é tão grande assim? O alfabeto hebraico tem 22 letras, 22. Então, na língua original, cada versículo começa com uma letra. Só que a conta é a seguinte, ele vai de 8 em 8 versículos. Então, por exemplo, seria para nós o alfabeto em português, né? A letra A, os 8 primeiros versículos. A letra B, os versículos 9 até o 16. A letra C, assim sucessivamente, até que nós chegássemos na letra Z. Se você multiplicar 22 vezes 8, sabe quanto dá? 176. Que é exatamente o número de versículos. Portanto, por que não é 100? Por que não são 100? Por que não são 200 versículos? Por que não são 130? Porque a métrica é perfeita aqui. Perfeita. O salmista está dizendo, ele vai mostrar os benefícios da palavra de Deus usando as letras do alfabeto hebraico. Então, de 1 a 8a, de 9 a 16b, de 17 a 24c e assim sucessivamente. Então, as 22 letras, 22 vezes 8, 176. Hoje eu quero ver com vocês apenas uma letra, a letra que seria para nós, né? A letra B. Versículos 9 a 16 seria para nós a letra B. E nós vamos ver os benefícios da palavra de Deus. Então esse é o terceiro detalhe. O quarto e último detalhe é que o Salmo fala da excelência da lei de Deus, da excelência da palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, o Salmo, ele usa a palavra de Deus, ela recebe vários nomes aqui. Eu consegui identificar pelo menos 9 nomes de como a Bíblia é chamada. Olha só, vou citar para vocês. Primeiro, caminho. 2, prescrições. 3, palavra. 4, mandamentos. 5, juízos. 6, preceitos. 7, decretos. 8, testemunhos. 9, lei. Então, ela usa 9 palavras sinônimas para se referir às Escrituras. Detalhe. Fica um exercício para você depois. Dos 176 versículos do Salmo, apenas 13 não falam da palavra de Deus diretamente. Apenas 13. O exercício é você procurar esses 13 versículos. Não agora, tá? Por favor. Não agora. Agora você preste atenção. Fique atento aqui ao Salmo 119. Dos 176, apenas 13 não usam ou não falam uma dessas 9 palavras que exaltam a Escritura. Outro detalhe, esse salmo tem versículos bastante conhecidos, que a gente cita até de cor, não é verdade? E nós gostamos de alguns deles. Muito provavelmente, o mais conhecido, qual que é? Vamos ver se vocês sabem aqui. Qual que é o número? 105. Todo mundo conhece esse daí, né? Salmo 119 e 105. Mas não tem só esse não, viu, gente? O Salmo tem 176 versículos. Então, deixa eu ler para vocês, né? Vocês já adivinharam, né? Estragaram a minha brincadeira. 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas tem outros, eu vou citar aqui os que para mim são os mais conhecidos. Deixa eu citar o 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Outro conhecido. 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. 33, eu gosto bastante desse. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até ao fim. Agora o 71, ele é excelente, a gente não gosta dele, mas ele é excelente. 71, um dos meus favoritos aqui, apesar de não compreender muito.
71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quem é que gosta disso, gente? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ainda tem mais um, 97 também é conhecido, eu acredito. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. E o último, 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Então, dito isso, nós podemos então entrar na nossa passagem. E eu quero ver com vocês apenas o que seria para nós a letra B, a segunda letra do nosso alfabeto. Versículos 9 a 16. De 1 a 8 seria a letra A, de 9 a 16 a letra B. Os benefícios da palavra de Deus. O salmista vai mostrar para nós três benefícios da palavra de Deus que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Primeiro benefício, uma vida de pureza. Está no versículo 9, veja aí novamente, por favor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? O primeiro benefício da Escritura ou da palavra de Deus é uma vida de pureza. A Escritura ensina para nós a maneira como nós devemos viver e que devemos agradar a Deus. Ele cita, por exemplo, aí o jovem, né? E o jovem tem um grande desafio hoje em dia de ter uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, porque o mundo de maneira nenhuma vai ajudar o jovem. Pelo contrário, as luzes, o brilho, o colorido do mundo faz de tudo para atrair o jovem e desviá-lo dos caminhos do Senhor. O que é que um jovem, o que é que uma pessoa precisa fazer para que ela se mantenha pura? Observando-o segundo a tua palavra. E a expressão observar aqui observar não é apenas ver. Observar não é aquela pessoa que é atenta, que é observadora, que está vendo todos os detalhes. Não, observar aqui tem a ver com guardar, tem a ver com obedecer, com fazer a vontade de Deus. Ao longo do Salmo, o salmista vai mostrar a importância dessa observação, a importância de se obedecer a Deus. Veja aí, por favor, o versículo 100. O versículo 100 fala dessa obediência aqui. Diz assim: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Veja, quando nós obedecemos a Deus, nós somos mais prudentes do que os idosos. Os idosos aqui são referências. Salomão vai em Provérbios exaltar as cãs, os cabelos brancos. Mas o salmista, suponhamos que seja Davi, diz assim: somos prudentes quando guardamos os preceitos, quando obedecemos à vontade de Deus. Veja aí, por favor, mais um versículo 145. Versículo 145. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Observo é o mesmo sentido do versículo 9, de guardar, obedecer e fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, a obediência é fundamental nas Escrituras. Obedecer a Deus é o que Deus deseja de nós. Lá em 1 Samuel 15, 22, Samuel dizendo para Saul, ele disse assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios a Deus. Ele vai, portanto, mostrar aqui que o primeiro benefício da palavra de Deus é uma vida de pureza. Pureza. A Bíblia vai nos ensinar, irmãos, a necessidade que nós temos dessa vida de pureza. Pureza na Bíblia também vai ser chamada de santificação ou de santidade. Eu quero destacar com vocês aí 2 versículos. Um deles nós já lemos de propósito na liturgia para enfatizar o que o salmista está dizendo aqui.
Primeiro aos Tessalonicenses 4:3, que nós lemos na liturgia, Paulo diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, gente? É que nós a vivamos de uma maneira pura, de uma maneira santa, agradável e que glorifica o seu santo nome. Nós vimos que, ainda em 1 Tessalonicenses 4, que Deus, Paulo diz lá, que Deus é o vingador daqueles que são impuros, daqueles que vivem uma vida desregrada e fora da vontade de Deus. Agora tem um versículo que é pior ainda para nós, difícil de praticá-lo. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é possível que nós, lá no futuro, possamos ver a Deus, se não vivermos essa vida de pureza, essa vida de santidade. Deus é santo. Lembram-se de Isaías 6, o Deus que é triplamente santo, 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 santo é o Senhor Deus, toda a terra está cheia da sua glória. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o primeiro benefício da palavra de Deus, uma vida de pureza, que vocês e eu devemos a cada dia buscar viver para que nós possamos agradar o coração do Senhor. Segundo benefício da palavra de Deus, um desejo aprovado. Isso está nos versículos 10 a 13. Eu queria que você acompanhasse aí, por favor. Versículo 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Quando ele coloca aí de todo o coração te busquei, ele está falando de um desejo aprovado. Buscar a Deus deve ser feito da melhor maneira possível. Às vezes, não sei se você já teve a sensação de você fazer as suas orações e às vezes até pensar, será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que as minhas orações são ouvidas e atendidas? Às vezes eu sinto que Deus está tão longe, tão distante de mim. Será que Deus me ouve? Será que Ele tem ouvido o meu clamor, a minha aflição, as minhas dificuldades, as minhas crises, sejam elas internas ou externas? Será que Deus me ouve? Será que Deus está me atendendo? O salmista diz, olha, precisamos de um desejo aprovado, buscar a Deus de todo o nosso coração. A Escritura vai falar sobre isso e provavelmente eu quero citar 2 versículos aqui, você deve conhecê-los de cor. O primeiro deles é Jeremias 29:13, um dos versículos mais belos de Jeremias, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O texto vai dizer, serei achado de vós, diz o Senhor. Talvez quando você busca a Deus e não o encontre, se você sentir algo assim, será que Deus me ouve? O problema não está em Deus, mas está em mim, está na minha busca, na maneira como eu o busco. Porque Jeremias é claro e enfático: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora veja o nosso mestre, o Senhor Jesus, falando sobre a maneira ou esse desejo aprovado que nós devemos ter pelo Senhor. Mateus 22:37 diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Lá em Mateus 22, o contexto é, os religiosos estão perguntando qual é ou quais são os 2 grandes mandamentos da lei. E Jesus vai dizer, bom, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Veja, como é difícil buscar ao Senhor de todo o coração, não é verdade? Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa mente, porque o nosso coração, as nossas emoções, muitas vezes, elas estão divididas.
É possível que a gente venha para adorar a Deus aqui, mas talvez alguém esteja preocupado com amanhã. Amanhã é dia, como alguns dizem, dia de branco, dia de trabalho, dia de pagar contas, dia de resolver problemas. Bom, eu também tenho umas contas para acertar essa semana. Eu nem as somei ainda para não saber o volume. Mas veja, às vezes as nossas contas, os nossos problemas, as nossas crises, nossas ansiedades fazem com que o nosso coração fique dividido. E aí Jesus diz, olha, quando nós amarmos a Deus, olha como isso é difícil, gente. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e tem mais um ainda, né? Lá em Deuteronômio, de todas as tuas forças. De todas as tuas forças. É por isso que às vezes nós temos a sensação e podemos pensar, será que Deus está me ouvindo de fato? E sim, Ele está ouvindo. Aliás, o Salmo 139 diz que ainda a palavra ainda não chegou na nossa boca e o Senhor já a sabe, já a conhece totalmente. Aliás, agora toda vez que eu leio o Salmo 139, eu me lembro de alguém. Eu acho que vocês se lembram da mesma pessoa. A orelha dele deve estar coçando agora. Seu Enéas. Eu acho que ele está assistindo em casa, viu, seu Enéas? Nós estamos transmitindo, eu acho. Mas o seu Enéas sempre cita o Salmo 139. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Sigamos em frente aqui, versículos 11, 12 e 13, para mostrar esse desejo aprovado. Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Numa versão mais antiga é escondi no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Versículo 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Aliás, nós cantamos aqui, foi uma Jesuscidência, né? Um cântico cujo título era Ensina-me. Eu quase peguei, eu estava sem caneta, eu quase peguei a caneta aqui, fiz uma anotação para encaixar aqui no meu sermão. Nós não combinamos nada, mas vocês viram a letra da canção? Ensina-me. Se toda vez que a gente faz esse pedido, ensina-me, sabe qual é o pressuposto que está por trás? É que nós não sabemos. Lembra do Salmo 90, versículo 12? Ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Por que Moisés, com mais de 80 anos, está fazendo esse pedido? Se ele está pedindo isso, ensina-me, o pressuposto é que eu não sei. Eu não sei, nós não sabemos e precisamos da graça de Deus para que nós vivamos de fato com um desejo aprovado. Versículo 13. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Portanto, nós podemos ver aqui que o segundo benefício que a palavra de Deus traz para nós é um desejo aprovado. Duas perguntas para vocês. Qual ou quais os desejos que nós estamos tendo? Segunda pergunta, eles são aprovados ou reprovados? Eles glorificam a Deus? Eles exaltam o seu nome? São coisas que a gente deve pensar. Um desejo aprovado. Um desejo pela Escritura. Hoje eu conversava com um jovem e ele me dizia que ele tá fazendo a leitura bíblica lá, os 4 capítulos da Bíblia e tal, mas aí ele começou a fazer faculdade. E ele disse, olha, a partir do momento que eu comecei a fazer faculdade, eu não consigo mais ler. Aí eu comecei a conversar com ele, ele falou, não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu não tenho mais tempo. Aí eu falei assim, bom, não, o que eu te entendi faz tempo. Já faz tempo que eu entendi. Mas a questão não é tempo, a questão é desejo. A questão é prioridade. Mário Sérgio Cortella, um filósofo, que nem cristão é, eu acho que não é, ele diz que nós temos tempo para tudo aquilo que é prioridade na nossa vida. Quando você faz ou você não faz, quando você vem ou quando você não vem, e você usa a desculpa do tempo, você está se enganando a si mesmo, porque não tem nada a ver com tempo. Tem a ver com prioridade, tem a ver com importância. Por que você veio hoje à noite aqui? Porque esse lugar é importante para você. Porque esse lugar é importante para nós. Então não é tempo. Por exemplo, você está indo trabalhar, você é pai.
o seu filho sofreu um acidente de carro. Para onde que você vai? Você vai para o trabalho ou vai para o hospital? Muito provavelmente você vai para o hospital. Sabe por quê? Porque não é tempo, é prioridade, é importância, é desejo. E o nosso desejo, ou os nossos desejos, são aprovados ou não são aprovados? Então isso aqui eu levo para a minha vida. Mas hoje, eu disse até para ele, para o jovem, né? Eu falei, olha, eu tenho a impressão que você não é mais ocupado do que Daniel na Babilônia. Daniel era sátrapa, presidente, ele cuidava de 40 províncias e ele 3 vezes por dia se ajoelhava, parava, olhava em direção, eu ia dizer Meca, né, mas Jerusalém, olhava em direção a Jerusalém 3 vezes por dia para orar. Sabe por quê? Porque não é tempo, é prioridade. E Daniel nem estava em Jerusalém, ele estava a mais de 1000 quilômetros da sua casa. Portanto, não é tempo, é desejo. Quando você passa 24 horas que você não leu a Bíblia, que você não orou, não é tempo. A gente tem tempo, são 8 horas para dormir, não é assim? 8 horas, os privilegiados, né? 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, ainda sobra 8. Não é tempo, é desejo, é prioridade, é importância. Quando você diz, pastor, hoje eu não vim para a igreja, por isso, porque não deu tempo, porque não. Arruma outra. Se fosse no Antigo Testamento, você ia guardar o sábado, porque senão alguém podia te denunciar e você seria apedrejado. E você ia dar um jeito de ir. E eu também. Lá em Neemias, as pessoas são reprovadas porque estão fazendo comércio, porque estão negociando em dia de sábado. Então, às vezes, a gente vai criando coisas que de Bíblia não tem nada. O que a Bíblia diz, já diria o meu jargão número 1. Um desejo aprovado. Terceiro e último benefício da palavra de Deus. Veja, isso porque eu estou falando apenas da letra B, né? Apenas do que para nós seria a letra B. Ainda tem a A e tem o alfabeto inteiro. Nós ficaríamos meses falando aqui do Salmo 119. Deixa eu fechar aqui mostrando para vocês o terceiro benefício da palavra de Deus. Um prazer incomparável. Versículos 14 a 16 para a gente fechar aqui. Olha só, um prazer incomparável, versículo 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. O que ele está dizendo é, a minha alegria, o meu prazer é incomparável para com a Escritura, para com a palavra de Deus. Vocês observaram o final do versículo 14, eu fiquei impressionado, porque riqueza não está no singular, riqueza está no plural. Dá uma olhada aí no final do versículo 16, ele está comparando, olha, eu tenho mais prazer na palavra de Deus do que em todas as riquezas, todas, no plural. E não no singular. Para o salmista, suponhamos que seja Davi, e é uma boa possibilidade, ele diz assim, eu prefiro a Bíblia, eu prefiro a Escritura do que as riquezas do mundo inteiro, do que ouro, do que prata, do que pedras preciosas, do que tesouros corruptíveis. Eu prefiro a Escritura. Será que a gente diria um negócio desse? Talvez nós quiséssemos negociar, né? Tá bom, eu prefiro a Escritura com um pouquinho de ouro, né? Com um pouquinho de prata, com um pouquinho de pedras preciosas. Ele diz, eu deixo para lá. Eu prefiro a palavra de Deus do que todas as riquezas do mundo inteiro. Então veja, não é tempo, é prioridade, é aquilo que é essência, é importância. É importante, eu faço. Não é importante, eu não faço. É impressionante isso, como a gente vai criando mecanismos, desculpas para que a palavra de Deus seja escanteada e deixada de lado. Veja o versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Meditarei, meditar, pensar, ruminar na Escritura. Lembra de Josué?
ser forte, corajoso, para que você tenha, você conduza o povo, você medita nessa lei quando? De dia e de noite, para que saibas se conduzir e saiba qual é a vontade de Deus. Ainda voltando um pouco nas riquezas, tem um versículo que nos ajuda. Esse versículo me impressiona demais. Falando sobre riqueza. Jesus diz em Mateus 6:21, a gente conhece: porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu morro de medo desse versículo, gente. Porque veja, vocês perceberam que a ordem está invertida do versículo? Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não é o contrário. Aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Jesus diz assim, Jesus colocou o tesouro na frente, para dizer a realidade do versículo 15. Eu prefiro a palavra de Deus do que todas as riquezas. Veja, e eu não sou contra o dinheiro, a gente precisa do dinheiro, a gente não sobrevive sem ele, a nossa sociedade é capitalista. No entanto, o dinheiro não pode ser senhor da nossa vida. Jesus só chamou o dinheiro de senhor, nem César, o imperador romano, Jesus o chamou de senhor, mas apenas o dinheiro, mamon. Então veja, Jesus diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando alguém diz assim, bom, eu tinha que ir para a igreja, mas eu fui para a festa. Eu tinha que ir para a igreja, mas eu fui lavar o meu carro. Eu tinha que ir para a igreja, mas eu fui jogar bola. Eu tinha que ir para a igreja, mas eu fui visitar alguém. Sabe o que ele está dizendo para mim? Não, você não tinha nada. Você só está mostrando para mim, para quem é mais atento, aonde é que está o teu tesouro. O tesouro está lá no carro. Aonde é que eu vou? Para o carro. O tesouro está na bebida. Para onde é que eu vou? Para a bebida. Onde estiver o teu tesouro, o coração vai atrás, correndo, correndo. Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Talvez, lembrando do que disse Jeremias 17:9, diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 16, o último para a gente fechar aí. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Olha a palavra que eu quero destacar, prazer. O terceiro benefício da palavra de Deus é um prazer incomparável. Um prazer que nós não negociamos. Um prazer que é melhor do que todas as riquezas dessa vida. O prazer nosso deve estar na Escritura. Lembram-se do Salmo 1? Como é que começa o Salmo? Salmo bastante conhecido. Salmo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. Um prazer incomparável. Incomparável. Veja que lições preciosas ensina o Salmo 119, apenas o que seria para nós a letra B. Que lições importantes, preciosas para a nossa vida. E nesse terceiro domingo de setembro, dia da escola dominical, já que o nosso superintendente não pôde fazer uma homenagem, não pôde fazer alguma coisa. Aliás, o nosso superintendente, ele está fugindo das câmeras, viu? Mas eu pego ele ainda, viu? Ele está feliz da vida porque a escola dominical não tem abertura nem encerramento. Então só pega a minha cara, né? Sempre minha cara. Minha cara de manhã e minha cara à noite. Mas eu vou pegar ele ainda. Veja, como ele não fez essa... Não citou nada de manhã, eu falei, bom, à noite eu quero falar sobre, por conta do dia da escola dominical, os benefícios da palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos da palavra, nós precisamos dela a cada dia, e não é a palavra aberta na nossa casa, não é usá-la como amuleto. Eu já fui em casa de crente em que a Bíblia estava aberta no Salmo 91. Bom, a Bíblia aberta no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, não traz nada. E talvez, dependendo do tempo, se você fizer assim, vai estar cheia de pó. O que nós precisamos mesmo é lê-la, entendê-la e praticá-la para a glória do Senhor.
os benefícios da palavra de Deus, uma vida de pureza, um desejo aprovado, um prazer incomparável. Que eles estejam presentes na nossa vida, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?